Olá pessoal, eu sou a professora Fabiana Firmino. No vídeo de hoje nós vamos fazer um simulado sobre a educação à distância, este tema que nós já estudamos aqui no nosso canal no YouTube, aqui terça-feira, viu? Ao vivo, gratuito aí para vocês. Lembrando para você que não conhece a gente aqui, nós temos aula toda terça-feira, às 19 horas. E toda quinta-feira a gente também disponibiliza para vocês um conteúdo de conhecimentos pedagógicos. Então, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Prof. Fabiana Firmino, e também no canal Pedagogia para Concurso, tá? Então nós vamos aqui fazer o nosso simulado de educação à distância. Nós tivemos uma aula completa sobre este assunto. Esse vídeo, né, hoje está lá na nossa sala pedagógica para você conferir. Então aqui a gente vai fazer um apanhado geral e também a gente vai analisar, né, como este conteúdo ele é cobrado pelas provas. Aqui nós temos uma questão, né, do TJ de 2020. Vamos analisar a nossa primeira questão sobre este assunto. A educação à distância é uma modalidade, olha, primeira coisa, né, a gente já está cansado de saber isso aqui, é uma modalidade. E isso aqui, este assunto sempre é cobrado, tá? Nas nossas provas. Então, a educação à distância é modalidade, sim, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre por meio de utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação de pessoal qualificado, de políticas de acesso, de acompanhamento e avaliação compatíveis, Acerca desse tema, nós vamos analisar qual que é a opção correta sobre a educação à distância. Lembrando aí que nós temos um novo decreto, o 9057. Este decreto, ele revogou, tá? Aquele decreto de 2005 que nós tínhamos, tá? 5622 de 2005. Então, aquele lá não vale mais. Isso aí a gente viu também na nossa aula. Vamos lá. A modalidade à distância poderá ser utilizada em todos os níveis da educação básica. Bom, educação básica, níveis, né? Seriam etapas, né? Da educação básica aqui, a nomenclatura. As escolas de governo dos sistemas estaduais e distrital são dispensadas de credenciamento para oferta de cursos de pós-graduação, lato sensu, na modalidade à distância, né? Não são dispensadas, não. As instituições de ensino credenciadas para oferta de educação superior na modalidade à distância, que detenham a prerrogativa de autonomia dos sistemas de ensino federal, estadual e distrital, dependem da autorização para funcionamento de novos cursos superiores na modalidade à distância. Quando fala e depende da autorização, a gente lembra lá que tem aquela autonomia. Vou mostrar para vocês já já no nosso decreto, tá? Todos esses itens. As atividades presenciais de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância não poderão ser realizadas em locais distintos da sede ou dos polos de educação à distância, né? Claro que não, pode sim. E os cursos, é até um ganho, né, fazer também em outros ambientes. Os cursos superiores ofertados na modalidade à distância devem ser autorizados pelo Ministério da Educação, enquanto os cursos da educação básica ofertados nessa modalidade devem ser credenciados pelos sistemas de ensino estadual, municipal ou distrital. Letra E está correta, está de acordo com a nossa legislação. Aqui nós temos o decreto, como eu falei, mudou em 2017, revogando aquele lá de 2005. O nível de exigência desta prova do TJ, né, é um nível alto. Então, o candidato precisava sim saber, conhecer muito bem as informações aqui desse decreto. E nesse decreto também tem todas as informações em relação à legislação, tá, de educação à distância. Então, só para a gente relembrar lá o que foi falado, esse slide aqui você vai ter oportunidade de baixar e você só vai conferir ali que todos aqueles itens, né, estão, né, de acordo com as ideias desse decreto. E ali os itens, eles colocaram ali situações modificando estes aqui, tá? Modificando isso aqui que eu trouxe para vocês. Então, quando se fala lá a modalidade à distância, fala da autonomia dos sistemas de ensino, né? Então, independem sim da autorização de funcionamento. Aqui falou que precisava, né, da autorização do funcionamento, né? Falavam que depende. Então, depende, não depende, né? Como eu coloquei. Aqui a questão vai falar sobre a dispensa, né? Estão dispensados sim do credenciamento. Aqui também vai falar que não. Ou seja, tudo está aqui, né, no decreto para vocês analisarem. Então, em relação a essa temática, este decreto aqui, né, você vai encontrar no Planalto, né, no site do Planalto,
Então, assim, está atualizado, você precisa ter o seu material de estudo sempre, seu material atualizado. Ainda tem pessoas, eu sei disso porque muitas pessoas me fazem perguntas nas redes sociais. Então, existem ainda pessoas que estão estudando com materiais desatualizados, tem que ter muito cuidado, ok? Então, preste atenção nesse material que você vai baixar esse slide para você. O decreto, ele mesmo, 9057, de 25 de maio de 2017, quando eu dei essa aula, inclusive, eu até falei, né, que não ia ter como esquecer, porque dia 25 de maio era meu aniversário. Então, eu falei para vocês, até brinquei lá com vocês, que trata da oferta de cursos na modalidade de distância, na educação básica, em seu artigo 8º, discrimina que compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade à distância. A legislação se refere à educação à distância aplicada a quais níveis e modalidades. Então, aqui você vai analisar. Aqui perguntou o seguinte: essa legislação, esse decreto se refere à educação à distância, assim, aplicada, né, a quais níveis e modalidades? Vamos lá, somente o ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, somente ensino superior, apenas a educação de jovens e adultos e educação especial, somente educação profissional técnica de nível médio, integrado, concomitante subsequente, ou apenas o ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, técnica de nível médio, educação de jovens e adultos e educação superior, né? A letra E está completa, está também de acordo com o nosso decreto. Mas aqui eu chamo a atenção, porque aqui falou sobre educação básica. Então, se você prestasse atenção aqui também no enunciado, você ia conseguir, né, matar essa questão. Porque falou, assim, somente de educação básica, né? E aqui vai colocar todos, tá? Da educação básica. Aqui está no artigo 8º, só para você conferir, tá? São todos esses: educação especial, jovens e adultos, ensino médio, na educação profissional técnica nível médio, ensino fundamental, nos termos. Então, aqui está como consta no decreto. Das alternativas, a que está completa, né? Que tem todos eles, seria a letra E. Mas também no enunciado você conseguiria, né, analisar, ok? Leias afirmativas a seguir. Ao se adotar uma postura de avaliação construtiva, impõe-se instrumentos rígidos de medida. Bom, se a avaliação é construtiva, né, não combina aqui esses instrumentos rígidos, né, de medida. A educação à distância não deve estar alinhada à proposta pedagógica da escola. Totalmente errado, né? É claro que sim, deve estar de acordo, deve estar articulada com a proposta pedagógica da instituição, assim como tudo, né, que faz parte ali daquele ambiente da instituição, todos os projetos, tudo que será desenvolvido, né, como é a instituição, isso deve estar de acordo com a proposta pedagógica. Então, também errado, né? Marca a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras. A 1 é verdadeira, a 2 é falsa, a verdadeira, 2 é verdadeira e a 1 é falsa, e as duas são falsas. Letra D, tá? Então, é importante, sim, estar de acordo com a proposta pedagógica da instituição. Em cursos EAD, são utilizadas ferramentas síncronas e assíncronas, né? E a gente já falou sobre isso. Quando fala síncrona, né? Então, ali vai estar ali de forma simultânea, né? E assíncrona é o que a gente está fazendo, por exemplo, agora, né? Eu estou gravando aqui o vídeo, você vai assistir, você vai estudar no seu momento, né? A gente não precisa estar ao mesmo tempo juntos, né? Você vai analisar aí, utilizar da ferramenta de educação à distância, né? E estudar de acordo com o seu horário, de acordo com o seu ritmo, o melhor momento, o melhor dia da semana para você assistir. São exemplos de ferramentas síncronas, né? Ou seja, quer saber aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Grupo de discussão e e-mail, né? Não. Chat e webconferência. Bom, sim, né? E-mail e chat não, webconferência e grupo de discussão, né? Também não. Bom, aqui seria a letra B. Quando fala primeiro que esse grupo de discussão aqui, que seria, né, que você poderia ficar em dúvida, ele pode acontecer sim em outros momentos, né, principalmente quando alguém coloca
levanta uma dúvida, até no nosso grupo exclusivo do Facebook da Sala Pedagógica, né? Às vezes a gente coloca ali uma questão e a gente quer interagir, fazer um grupo de discussão, mas cada um vai colocar ali no seu momento, na sua hora. Agora, webconferência sim, ao mesmo tempo. E-mail não, né? Você recebe e-mail a todo momento, né? Não está no mesmo horário, né? Que a pessoa. E aqui, chat e webconferência sim, né? Seria ao mesmo tempo. E aqui, né, apareceu o e-mail de novo, também não seria a letra A. Então, realmente é a letra B. Então, questão até simples, mas se você não prestar muita atenção, você pode acabar se confundindo, tá? Com até termos simples aqui da educação à distância que nós já estudamos. Conforme as disposições normativas da educação nacional, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra. Então, vamos lá. Então, ele quer saber qual dessas está de acordo, né, com a forma como é desenvolvido aí a nossa modalidade de educação à distância. Deve ocorrer com o desenvolvimento de atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos simultâneos, né? Só assim que vai ter educação à distância? Só nesse momento, né? Só se tiver em lugares e tempos simultâneos? Não, né? No nosso exemplo aqui da nossa aula de hoje, ok? Com a utilização de meios, tecnologias de informação e comunicação. Certíssimo, sim. Ela vai ocorrer dessa forma, assim, com a utilização desses meios, né, dessas tecnologias de informação e comunicação. Até o momento está corretíssima a letra B. Na forma a ser estabelecida em regulamento, em instalações da instituição de ensino. Só dessa forma? Não. Em plataformas de interação em ambientes colaborativos, nos quais os estudantes profissionais de educação estejam em lugares e tempos simultâneos, também não, né? Não só em tempo simultâneo. Com o desenvolvimento de atividades educativas em loco, só assim, na sede da instituição. Só assim que vai ter educação à distância, não. Então, com certeza que a questão correta seria a letra B. Na EAD, é preciso um planejamento detalhado e criação de estratégias educacionais diversificadas, deslocando o professor proponente do curso, né, conteudista, do seu papel usual. Né? Nós vimos isso aí, né? Nós vimos assim, vocês que estão estudando, né, de forma online, vocês conseguem perceber essa situação aqui do enunciado, com certeza. Por muitas vezes, não é o professor conteudista quem realiza a mediação pedagógica com os alunos, mas sim, no caso, o tutor, que é muito comum, né, dentro desse processo de educação à distância e possui um papel fundamental aí, né, durante o desenvolvimento das atividades à distância. Ele vai ali mediar e vai ajudar, auxiliar com certeza o professor. Então, com certeza aqui, né, estava falando do nosso tutor, né, seria a letra C. Com relação à educação à distância, julgue o item subsequente, que diz o seguinte: nos cursos à distância existe a busca por métodos de avaliação online, que possibilitam a avaliação formativa do aluno, embasada no acompanhamento e orientação da participação deste no desenvolvimento de tarefas individuais ou em grupo. No contexto da EAD, esse novo paradigma de avaliação tem relevância ainda maior por possibilitar a percepção do comportamento do aluno e favorecer a identificação de problemas. A questão, sim, está correta, principalmente porque citou aqui a avaliação, né, na modalidade à distância e deve ocorrer de forma contínua, né, e aqui falou sobre esse tipo de avaliação, que é a avaliação formativa. Então, quando fala assim, quando ela é embasada neste acompanhamento, né, e por meio desta orientação e participação, né, diante das suas tarefas, sejam tarefas individuais ou coletivas, né, tem ali este acompanhamento e esta orientação. Então, com certeza, sim, isso pode acontecer em relação a esta relevância por possibilitar todas essas situações de percepção de comportamento dos alunos, tá? A questão está correta, sim. A número 7. Vamos lá, aqui tem um recadinho aqui no enunciado. Olá, pessoal, nesse semestre vou fazer um curso de TICS em minha cidade. Lembrando aqui, tivemos aula de TICS também, numa terça-feira, aula ao vivo gratuita aí para vocês. Falamos só sobre isso. Tivemos aula também de educação à distância, né, em outro momento. Minha maior dificuldade é o acesso à internet, pouca familiaridade com novas tecnologias, tá? Acho que meus alunos entendem mais de computadores do que eu mesma. Alguém pode me dar algum conselho? Abraços, Prof. F.
Olha, até pareceu até Fabiana, né? Não, Prof. F aqui, mas é justamente assim que a banca CES Gran Rio colocou, tá? Não fui eu que elaborei isso aqui, não. O relato acima apresentado revela, então vamos lá, que nós temos um professor ou professora que relatou a situação, né, que quer fazer, quer se qualificar, quer fazer um curso de TICs, né, das tecnologias da informação e comunicação, e aí, mas já colocou ali que os alunos têm muita facilidade, né, ela já percebeu isso, então ela quer saber, né, se alguém tem algum conselho, então ela coloca aqui, alguém pode me dar algum conselho, né, para poder trabalhar com esses alunos? Então vamos lá. O relato acima apresentado revela que a educação à distância é o futuro das modalidades de ensino e os computadores serão os mediadores do conhecimento de jovens e crianças. O que a gente sempre fala aqui, né, até nos simulados também, toda vez que a gente fala de educação à distância, né, nunca confundir, né, a questão de o próprio recurso vai fazer o papel sozinho. Então, sempre o aluno que vai prestar concurso tem que prestar muita atenção nisso, porque as bancas sempre vão colocar enunciados, vão contar historinhas para induzir o candidato a responder, né, e entender e compreender e concordar dessa forma. E aí a questão vai estar errada, inclusive está até no nosso PDF sobre educação à distância, né? Então tem que prestar muita atenção. Quando a banca induzir falando que o próprio recurso, a própria tecnologia vai fazer o papel dela e vai dispensar o trabalho do professor toda vez que isso acontecer, você vai lembrar que está errada a questão, tá? As novas tecnologias desafiam os professores e propiciam a compreensão sobre o seu sentido para as gerações mais jovens. Isso aqui está totalmente de acordo com a situação, né? As novas tecnologias, elas vão desafiar os professores, principalmente esses professores, né, que não tinham esse contato, não têm ali essa facilidade. Então, desafiam, sim, para que estes profissionais busquem, né, essa qualificação necessária. E propiciam a compreensão sobre o seu sentido para as gerações mais jovens. E aqui a situação justamente, né, ela querendo colocar... Alguém me dá algum conselho para eu poder levar isso para os meus alunos, porque eu percebo que eles já estão até mais avançados em relação a este manejo aí dessas tecnologias. Então, certo, até o momento. Os professores, como migrantes digitais, não entendem o significado das novas tecnologias para seus alunos. Isso aqui você não pode generalizar. Então, a banca generalizou, os professores não entendem. Errado, né? Não pode generalizar. Os professores brasileiros não têm nenhum acesso à rede mundial de computadores e às novas tecnologias. Também errado, né? Não vai generalizar. Não há oferta de formação profissional adequada para que os professores utilizem as novas tecnologias na educação. Também generalizou demais, né? Como assim? Consegue falar que não existe formação profissional? Claro que existe sim. Então, com certeza, a letra B, tá? É a questão correta aqui em relação aos nossos itens para serem analisados. Se refere à educação à distância, julgue o item subsequente. Compete à União a regulamentação dos requisitos para os registros de diplomas referentes aos cursos de educação à distância. Sim, gente, lá no artigo 80 da nossa LDB. Olá, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e educação continuada. E a União regulamentará, tá? Os requisitos para a realização de exames e registro, tá? Os registros aí de diplomas relativos aos cursos de educação à distância. Compete à União, sim, questão correta. Acerca da organização educacional do DF, julgue o item aqui para nós. A educação quilombola e educação à distância são modalidades da educação básica, certo? Aqui, apesar de falar do DF, é uma questão que serve para todos vocês que estão estudando aqui com a gente, e sim, é uma modalidade, educação quilombola também é, e você pode conferir isso lá nas nossas redes sociais, tá? @Fabiana Firmino lá no Instagram, e também @Pedagogia para Concurso, no singular, lá no Instagram. Lá nós disponibilizamos para vocês mapas mentais, simulados, dicas esquematizando, questões comentadas, muita coisa para vocês de forma gratuita. O termo educação à distância adquiriu aceitação universal em 1982, quando o Conselho Internacional de Educação, por conselheiros, por correspondência, ICCE, mudou-se
nome para Conselho Internacional de Educação à Distância. Hoje, Conselho Internacional de Educação Aberta e à Distância. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. Os modelos de educação à distância são similares em virtude de sua clientela ter uma característica única. Totalmente errado, né? Aqui generalizou, colocou como se os modelos fossem todos iguais, também deixa errado. E a nossa clientela de educação à distância não tem característica única, não. Cada um ali possui sua especificidade. Então, errado aí a questão. O que se refere à educação à distância, julgue o item subsequente. Os sistemas de ensino podem estabelecer normas para a produção, controle e a avaliação de programas de educação à distância, certo? Certo, sim, inclusive isso aí você vai encontrar também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Está aqui, trouxe para vocês, ok? Incentivará aqui o artigo 80 e aí vai falar o seguinte: as normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância, autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, tá? Então, lá na nossa LDB você encontra aí também a partir do artigo 80. No que se refere à educação à distância, julgue o item subsequente. A lei garante tratamento diferenciado à educação à distância, como, por exemplo, a redução de custos de transmissão em canais comerciais de radiodifusão. Sim, questão correta, sim, em relação a essa situação aqui, que está também na nossa LDB. Como eu falei, se você quer saber um pouco mais, né, em relação à educação à distância, é a partir do artigo 80 lá, tá, na nossa LDB. E aí vai falar o seguinte: a educação à distância gozará de tratamento diferenciado, sim, e vai incluir esses custos de transmissão reduzidos em canais comerciais, de radiodifusão sonora e de sons, imagens e outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Julgue o próximo item. Aqui vai falar sobre o currículo em movimento, tá? Do DF, mas essa questão serve para todos. A avaliação na modalidade à distância deve contemplar apenas os aspectos pedagógicos. Errado. A avaliação vai contemplar um todo. Tanto é que esta avaliação, né, ela deve servir de base ali para analisar todos os aspectos que estão sendo desenvolvidos dentro do processo de ensino-aprendizagem e educação à distância. Então, não é só aspecto pedagógico que vai ser analisado, não. Então, aqui a questão está errada, tá? Então, é importante, sim, o professor, né, ter este olhar para poder perceber todas essas situações. Julgue o próximo item também. Aqui é o mesmo enunciado. Em ambientes de ensino à distância, a modalidade de formação com autoaprendizagem e tutoria sincronizada alia o trabalho à distância ao trabalho presencial, certo, né? Existe sim, né, alguns ambientes de educação à distância, né, e vai aliar sim esta parte à distância junto com a parte com o trabalho realizado de forma presencial. Existem alguns cursos, né, que nós realizamos metade à distância e metade presencial, sim. Analise as seguintes tecnologias. Opa, então vamos lá. Nós temos aqui a internet, rádio, televisão e vídeo. No processo de ensino-aprendizagem, a educação à distância pode ser aplicado o que consta em... Então, vamos lá. Educação à distância pode ser aplicado aqui em relação a estes itens aqui que foram colocados, seguintes tecnologias: internet, rádio, televisão e vídeo. Pode ser colocado em todos, né? Pode ser trabalhado com todos. Então, seria 1, 2, 3 e 4. Com certeza seria a última, tá? Seria a letra E. Faltou aqui só as letrinhas, mas a letra E a questão correta que banca FCC. Educação à distância é um nível de ensino no qual... Vamos lá, errado já, né, gente? Eu até parei de ler. Não é um nível, né? Modalidade, cai muito, tá? Então, educação à distância é modalidade. Sempre vai ser cobrado isso aí em várias situações, tá? Errado. Então, modalidade não é nível de ensino. As tecnologias de informação e comunicação, né, as nossas TICs, assim como os ambientes virtuais, são elementos reais e estruturantes de uma nova prática pedagógica e de convívio social. Sim, em relação ao uso das tecnologias, né, e o ensino, julgue o item.
Conhecer essa nova realidade, perceber como os estudantes se articulam e relacionam com a mesma, é uma oportunidade de problematizar os reflexos oriundos das técnicas e tecnologias desenvolvidas historicamente, e assim discutir questões relativas à história do tempo presente. Certíssimo, sim, conhecer essa realidade, fazer essa relação é fundamental, questão totalmente correta em relação ao uso das tecnologias. As tecnologias de informação e comunicação, TICs, assim como os ambientes virtuais, são elementos reais estruturantes de uma nova prática pedagógica e de convívio social. Aqui é o mesmo enunciado, ok? Em relação ao uso das tecnologias e o ensino, julgue o item. A utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino de história possui limitações, de acordo com os pressupostos teóricos de Piaget, pois o uso das TICs inviabiliza o processo de interação do estudante com o seu meio. Logo, não é possível que o mesmo se perceba enquanto um agente histórico. Totalmente errado, né? Totalmente errado ao que se tem hoje, a visão que se tem hoje da utilização dessas tecnologias que promovem com toda certeza essa interação, e aqui fala que vai inviabilizar essa interação do estudante até mesmo com o meio. Totalmente errado, tá? Nada a ver aqui essa questão. E vamos lá. As tecnologias, aqui é o mesmo enunciado. Tecnologias de informação e comunicação, TICs, assim como os ambientes virtuais, são elementos reais e estruturantes de uma nova prática pedagógica e de convívio social. Em relação ao uso das tecnologias e o ensino, julgue o item. Vamos lá. Inserção das tecnologias de informação e comunicação no ensino possibilita a inserção de novos elementos metodológicos, como os recursos multimídias, blog, redes sociais, como também possibilita ao professor e estudantes novos tipos de abordagens a partir da multiplicidade de material e ferramentas disponíveis. Certíssimo, totalmente correto. Sim, hoje há uma diversidade muito grande desses materiais tecnológicos que estão disponíveis, para serem trabalhados com esses estudantes, né, essas multimídias. Inclusive aqui no canal você vai encontrar um vídeo de multimídia educativa também, e totalmente correto em relação aqui, né, à nossa educação à distância. Bom, essas foram as principais questões, tá, em relação a esta temática. Você que estuda com a gente aqui de forma gratuita, né, aproveite bastante, reveja novamente este vídeo, tá? Você que é nosso aluno, né, você também tem a oportunidade de poder ler o PDF sobre este assunto. Muito bom o PDF que está na nossa sala pedagógica. Tem um vídeo também de educação à distância lá na sala pedagógica. E aqui no YouTube, né, você tem a oportunidade de poder estudar, mas pegue o seu material, você consegue também estudar de forma gratuita. Pegue o decreto aqui no site do Planalto, como eu falei. Assista também, tem um vídeo aqui de multimídia educativa, vai ajudar também em relação a isso. E lá na sala também tem um vídeo de tecnologias da educação e informação aí para vocês. E essas foram as principais informações aqui do nosso vídeo de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula.